Fala galera, belezinha? Depois de contar melhor, a história entre Cruzeiro e Boca pela Libertadores, se você quiser saber um pouco mais é só clicar aqui em cima. Eu tô de volta com mais um vídeo bem especial aqui no canal. Mas acho que a coisa já sabe, deixa o like maroto aqui embaixo, marca seu amigo família que curte o tema e se inscreve no canal pra gente chegar logo quanto antes à meta de 7 mil inscritos. Sem esquecer também de curtir a página lá no Facebook, tem novidade todo dia. E mano, rapidinho, acabou o vídeo aqui, vai pra lá, deixa seu like, tamo junto. Lembrando também da nossa parceria com o Apoia-se, que é um site de financiamento contínuo coletivo, pra você meio que patrocinar aqui o canal, dar aquela forcinha e tal, que eu vou deixar tudo muito bem explicado no primeiro comentário fixado aqui embaixo. Como no último domingo a gente teve o grande encontro entre Atlético Mineiro e Flamengo, que duelaram no estádio do Maracanã pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, onde os dois brigam forte por uma vaga na Libertadores e também pelo título, eu decidi explicar aqui da onde que surgiu essa daí que é uma das maiores rivalidades, se não a maior rivalidade interestadual do país. Ficou curioso? Então confere aí. O início da década de 80 é inesquecível para o futebol brasileiro, sendo representada até hoje pela mágica Seleção de 82, que ocupa o imaginário de muita gente como o principal representante do futebol arte. Só que mais do que isso, aquele também foi o último momento em que os grandes craques do nosso futebol, jogaram no seu auge aqui no país. Afinal, logo depois do Mundial da Espanha, a debandada contou com as vendas de Zico, Júnior, Toninho Cerezo e Sócrates, que foram para o futebol italiano, acompanhando o nosso rei Falcão. Sendo os três primeiros que eu acabei de falar, grandes craques dos esquadrões que, dominavam o futebol nacional naquele período. Sim, o Flamengo e o Atlético Mineiro. Sendo justamente aí o início dessa gigantesca rivalidade. Já que logo em 1980 as duas equipes decidiram nada menos que o Campeonato Brasileiro, numa final emblemática que foi considerada por muitos como a melhor da história do torneio. Afinal, em jogos que levaram quase 250 mil pessoas aos estádios, Flamengo e Atlético escreveram dois épicos naquele Brasileirão, com o Galo vencendo o jogo de ida por 1-0 no estádio do Mineirão com um gol de Reinaldo. Atlético Mineiro num presente de fim de ano, num presente incrível de Júnior. Com isso, o Clube Mineiro jogaria por um simples empate no jogo da volta lá no Maracanã, para faturar o tão sonhado bicampeonato brasileiro. Enquanto os cariocas precisavam da vitória para faturar a conquista inédita. E a vitória por qualquer placar, já que o rubro-negro tinha feito a melhor campanha na competição como um todo, juntando todas as outras fases. E o que se viu no Maraca foi um verdadeiro show, onde apoiados pela massa rubro-negra, os jogadores do Flamengo logo foram para cima e Nunes conseguiu abrir o placar aos 7 minutos de jogo. Mas meio que jogando uma ducha de água fria na emoção carioca, Reinaldo deixou tudo igual, menos de 1 minuto depois. Mas o Flamengo não jogou a toalha e pressionou até quase que o intervalo, quando enfim Zico deixou o dele aos 44 minutos. O Reinaldo voltou a fazer mais um, o seu terceiro nessa final, deixando o Atlético com a mão na taça. Só que a estrela de Nunes acabou brilhando mais e aos 37 minutos ele acabou marcando o gol do título. Nó na garganta do atleticano veio mesmo na temporada seguinte, em 1981, na disputa da Copa Libertadores. Sendo que naquela época os clubes do mesmo país se enfrentavam logo na primeira fase, com somente um deles avançando para o triangular semifinal. E adivinha, é claro que esse duelo aí, dos dois últimos finalistas do Campeonato Brasileiro, também pegou fogo na maior competição do continente. Onde após dois empates por 2-2, Fla e Galo precisaram decidir a vaga em um jogo de desempate, que foi disputado no estádio Serra Dourada, em Goiânia, e contou com a arbitragem mais do que polêmica de José Roberto Wright, que acabou encerrando o duelo ainda aos 37 minutos do segundo tempo, logo após expulsar o quinto jogador alvinegro. Basta um jogador sair de campo que ele não pode continuar.
expulsou. Aqui eu falei meio que de forma resumida sobre esse polêmico embate e tal, mano, pro vídeo não ficar muito longo. Mas se você quiser saber um pouco mais sobre essa história e entender melhor, né, o que foi polêmico nesse jogo aí, as expulsões valeram, né, foram de fato pra ser expulsos jogadores, não foram, foi meio assim, né, pro lado do flamenguista e tal. Então por conta disso é só você clicar aqui em cima no card que eu vou deixar o vídeo que eu já fiz especialmente sobre esse duelo, especialmente sobre as polêmicas que envolveram essa rivalidade lá e tal. Então, mano, clica que você não vai se arrepender e você vai entender bonitinho o que aconteceu. Mas enfim, depois dessa classificação polêmica, o Flamengo seguiu forte na competição. E depois ainda levou a taça sobre o Cobreloa do Chile, né, garantindo vaga no Mundial lá do Japão, onde atropelou o Liverpool e foi campeão do mundo. E eu arrisco dizer aqui, pela forte equipe que tinha o Galo, que, mano, se fosse o Atlético que tivesse passado do Flamengo, seria ele quem levantaria essas duas taças. Bom, eu não preciso nem dizer que depois disso a rivalidade que já era imensa explodiu de vez, né? E ó, pra ser sincero, o Flamengo de Zico só pode ser considerado tão grande assim por conta do Atlético de Reinaldo, que naquela época era a única equipe que conseguia realmente bater de frente com aquela seleção rubro-negra. Foi o clube que chegou mais perto de superar aquele esquadrão. Sendo que já no fim dessa grande década, né, em 1986, enfim aconteceu o troco atleticano. E foi nas oitavas de final do Campeonato Brasileiro, quando a vingança do Galo se fez completa após o empate por 1-1 no estádio do Maracanã e a vitória apertada por 1-0 no Mineirão, com gol de Nelinho. Bateu com muita categoria, bateu no canto esquerdo, Zé Carlos foi para o direito. Vamos ver de novo? Vamos conferir? Aí, categoria do Nelinho. E só pra vocês terem uma noção como esse jogo, né, como essa disputa aí de oitavas de final foi tão marcante, a vitória do Galo levou ninguém menos que o filho do Zico a torcer pro Guarani, que seria o futuro adversário da equipe atleticana. E isso meio que deu certo, já que nas semifinais o bugre de João Paulo e Júlio César acabou eliminando o alvinegro. Mas por fim, em 87, aconteceu o último grande confronto daquele período, que foi válido pela Copa União, né, o campeonato brasileiro aí que tá na polêmica, tal, Flamengo, Sport e tudo mais. Quando o troco flamenguista veio rápido, mesmo diante de um Galo invicto e muito favorito naquele torneio, que viu a vantagem de possuir a melhor campanha cair logo no duelo de ida após a derrota por 1-0 com gol de Bebeto, sendo que para piorar encerrou o primeiro tempo do jogo da volta em pleno Mineirão com 2 gols de desvantagem. Zico já olhou se alguém partiu, Renato partiu, parte o lançamento, o Bandeira diz que a posição é legal. Renato vai no lance, Bebeto na área, a enfiada para ele, Batista falha, Bebeto olha a chance, bateu, ela vai passando, gol! Mas aí na segunda etapa o time comandado por Tele Santana iniciou uma reação inacreditável e conseguiu buscar o empate pressionando muito pela virada. Mas aos 34 minutos Renato Gaúcho arrancou para marcar o gol da vitória flamenguista, o tento da classificação. Foi na vontade Renato, botou na frente, ele o goleiro, fez a finta, ainda Renato vai bater, gol! Bom, depois disso a rivalidade deu uma pequena esfriada, né, por conta da falta de encontros decisivos entre eles, mas nada que abalasse a inimizade das duas torcidas, né. Até que vieram os anos 2000 e no fim da década aconteceram duas partidas bem marcantes. A primeira em 2008, quando diante de 81 mil rubro-negros, o Atlético venceu por nada menos que 3-0, com gols de Castilho, Renan Oliveira e Leandro Almeida, praticamente encerrando o sonho do hexa rubro-negro. Preferiu a finta, jogou, entrada na área, olha o calcanhar, para Márcio, virou para o cantinho, o goleiro soltou, é gol do Galo! É gol do Galo! Gol do Galo! Mas novamente de forma bem rápida o troco flamenguista veio logo na temporada seguinte no Brasileiro de 2009. Agora sim na grande campanha do Hexa, que contou com uma ótima vitória sobre o Galo em pleno estádio do Mineirão, com mais de 64 mil pessoas pelo placar de 3-1, com gols de Petkovic, olímpico, além de Maldonado e Adriano, com Ricardinho marcando do time mineiro. Bola pro Fiego, Fiego domina, Adriano levantou o braço pedindo, levantou pro Adriano! Gol! Na
sequência vieram mais alguns jogos bem interessantes aí que, né, os torcedores gostam de lembrar, teve placar elástico, goleada e tal, mas nada que se compare à semifinal da Copa do Brasil de 2014, que colocou frente a frente os atuais campeões da Libertadores, no caso do Galo, e do próprio mata-mata nacional, que foi o Flamengo de 2013. Onde, embalados pelo mantra do eu acredito, principalmente após ter perdido o duelo de ida por 2-0 no Rio de Janeiro, a torcida atleticana lotou o Mineirão e comandou a virada alvinegra, que mesmo saindo atrás do placar, De lance do Everton, linda jogada de esquerda, bateu! Gol! viu o time marcar nada menos que 4 gols, com Carlos, Michael Suel, Dátolo e Luan. Tentou o cruzamento, Mario dominou, tocou pro Dátolo! Parece que o Mineiro inteiro vai junto. Escanteio cobrado, chega Márcio Araújo. Agora voltou, dobra Santos. Virou na direita para Marion. Marion fez o levantamento, passou pelo Tardelli. Tardelli fechou na dividida, espirrou no ar. Avançando assim a grande final, onde faturaria o título inédito nada menos que em cima do Cruzeiro. Sendo que nos últimos anos os dois protagonizaram duelos bem interessantes, como o próprio 2-2 no Mineirão pelo Brasileiro de 2016, quando as duas equipes também brigavam pelo título, né, assim como esse ano. Mas foi por conta mesmo dos emblemáticos encontros da década de 80 e das polêmicas em torno deles, que a rivalidade se iniciou e acabou virando uma das maiores do país. Aí só pra avisar aqui, né, antes de encerrar o vídeo, que pra realização, né, dessa matéria aqui que eu pesquisa, que eu fiz e tal, eu contei com a ajuda do site Trivela, que fez uma matéria bem da hora, bem bonitinha, lá em 2014, antes da semifinal acontecer e tal. Então eu peguei umas informações lá também bem da hora, vou deixar o link no primeiro comentário fixado aqui embaixo. Bom galera, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, um vídeo um pouquinho diferente aqui, né, contando mais história dos clubes, ou da rivalidade, ou a história deles numa competição, como eu fiz com o Palmeiras e Cruzeiro na Copa do Brasil, Cruzeiro e Boca na Libertadores, agora esses dois da rivalidade interestadual e tal. Mano, um outro capítulo que eu posso fazer também, né, é Inter e Corinthians, que tem uma rivalidade bem da hora também. Mas enfim, se você curtiu, deixa seu like aqui embaixo, comenta aqui também, né, pra eu saber se você tá gostando ou não, o que você quer que eu faça, quer que eu mude, quer que eu faça outros vídeos aqui e tal. Sendo que, como é de prática aqui no final, eu vou deixar, mano, a playlist do Futebol em Crise pra você ver todas as matérias que eu já fiz aí, né, sobre os clubes que eram muito tradicionais no nosso futebol, no futebol mundial, e agora estão vivendo um período de crise e tal, né, pá. Já também vou fazer mais vídeos desses aí, também tá faltando, mas não tô tendo tempo, mas eu vou fazer. Então é isso, é nóis, o cronograma segue bonitinho, tô falando muito aqui, tamo junto, se inscreve no canal.